Olá, seguidores. No vídeo de hoje vou falar sobre a situação do fundo IBCR11. É o fundo de papel da Integral Bray, um fundo bem pequeno, mas gestora pouco comentada, né? E algumas semanas atrás eu fiz um vídeo a respeito do fundo na minha série de fundos ignorados, mas aqui teve um rapaz que fez alguns comentários adicionais, aqui alguém lá do Rio Grande do Sul, comentários bem interessantes. Então eu achei importante fazer aqui um vídeo de atualização com as informações que esse rapaz falou aqui sobre o CRI-CRVO11, que é o principal do fundo. Mas vou fazer esse vídeo desde o começo, tá? Vou fazer a introdução aqui do fundo e depois vou fazer comentar sobre essa atualização desse inscrito aqui do canal. Então vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes de começar aqui, já peço o like de você que curte, dá uma olhada assim em fundos menores, gosta de estudar, procurar oportunidades fora daqueles fundos modinha, né? E, pra ser bem sincero, eu também gosto de comentar sobre fundos pequenos também, sabe? Mas acaba que se eu ficar só falando de fundo pequeno é ruim pra mim no canal. Então, por isso que eu fico pedindo o like de vocês para esse tipo de vídeo. Então, sobre IBCR11. Aqui, o último rendimento do fundo foi de apenas 60 centavos, que deu um yield de apenas 1,15. No entanto, o fundo até então vinha pagando cerca de 70 centavos. Com 70 centavos, aqui a gente vai ter um yield bem mais interessante, né, na casa do 1,30%. Sendo que também tem margem para recuperação de outros ativos para aumentar ainda mais a remuneração de IBCR11. Então, isso aqui é um fundo para quem está de olho num turnaround. Com relação ao que é no rendimento, vou comentar aqui a respeito quando eu for falar da questão do CRI CRVA11. Ok? Com relação ao desconto patrimonial, aqui a gente tem um fundo com 42% de desconto do VP. Então, realmente, um baita de um desconto aqui. Eu acho que é um dos maiores fundos de papel descontados que a gente tem no mercado, com exceção lá da turminha rolezeira. Ok, então agora aqui vou começar a tratar sobre os fundamentos, falar finalmente sobre o CRI CRVO11. Então, aqui a gente já tem o relatório de janeiro, mas vou começar aqui utilizando o relatório de dezembro, que foi quando o gestor ele trouxe atualizações sobre o CRI, para o CRVO11. Então, aqui eles explicaram que por conta da enchente que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, teve forte impacto aqui sobre esse devedor. Então, aqui eles comentam que compreender a situação aqui da empresa e passaram a dar carência no pagamento das amortizações. No entanto, pelo menos a parte dos juros, eles estavam fazendo pagamento aqui através do aluguel, né? Do aluguel que foi cedido aqui para essa operação. No caso, gerava uma arrecadação de 120 mil reais. No entanto, algo que vocês precisam ter em mente é que para fazer o pagamento da correção monetária, ou seja, da inflação, precisa acontecer o pagamento das amortizações. Essa amortização não era coberta pelo recebimento de aluguel que o fundo vinha recebendo. Então, aqui eles, depois de dar vários e vários carências, aqui até o mês de dezembro de 2025, eles perderam a paciência aqui em janeiro e decretaram um vencimento antecipado dessa operação. Então, eles partiram aqui para execução das garantias. Aqui no relatório, eles até falam que vão partir aqui para estão na garantia, porque vai ter o leilão do ativo e assim vai ser vendido. Mas não é tão fácil não, tá? Isso aqui ainda é questão de talvez até anos aqui para conseguir fazer essa alienação de garantias. Ok? Agora aqui eu vou para o material que foi aqui compartilhado pelo inscrito aqui do canal.
Mas antes, lembre vocês que esse ativo representa aqui quase 30% do PL de BCR11. Mas enfim, vamos aqui aos comentários sobre o que o VHS. Oh, não dá para ler aqui que é o nome do login o nick do cara, não, né? Mas enfim, aqui com relação ao relato dele, vou ler os textos principais para vocês. Quem tiver com um pouco mais paciência, recomendo que leia tudo. Parece ser o prédio usado pelo atacarejo Macromix, que fica na esquina da Avenida Teodomiro Porto da Fonseca com a Avenida Unicinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então aqui já dá para ver que é um cara que está bem por dentro aqui da região. Ele fala aqui que está bem próximo a uma universidade privada com 30 mil habitantes e uma estação de metrô ali na região. Então, um ponto bem positivo, está numa região excelente. Ele fala, continuando, o inconveniente do prédio é que existe outro atacarejo da rede Stock Center 400 metros adiante da estação do trem Sambi. Enfim, competição aqui, mas não quer dizer nada. Eu já vi algumas regiões mais adensadas que tem um atacarejo da mesma marca um de frente para o outro, né? É de tanto que a demanda em alguns locais. Aqui ele compartilhou o seguinte ponto. Notícia de 5 dias atrás. A Unidasul anunciou um plano de investimento na ordem de 410 milhões até 2029. O aposta integra plano de expansão da companhia no Rio Grande do Sul, que prevê abertura de 5 unidades no ano. Desse valor, 350 milhões são destinados à abertura de lojas, 60 milhões à modernização das unidades existentes das maneiras Macromix Atacado e Rio Sul. Então, aqui ele mostrando que a rede parece que vai indo bem, né? Aqui ele acrescenta também. Agora aqui falando sobre a enchente. Esse mal específico da Avenida Teodomiro não foi atingido. Fica mais de 1 quilômetro da área inundada mais próxima. Então aqui um ponto muito positivo, né? Mas aqui ele fala que apesar do imóvel não ter sido atingido, teve belo de um impacto aqui na cidade, sim, tá? Ele fala aqui que cerca de 82% dos habitantes ficaram desabrigados. Do ponto de vista econômico, direto ou indiretamente, todas as empresas atuantes na região foram atingidas. Então, o que a gente pode observar aqui dessa situação? Aqui ele fala que o imóvel está locado aqui para uma empresa que até então parece que está expandindo os seus investimentos, né? Então não estaria assim tão ruim das pernas. Ainda por cima, aqui a gente tem a questão de que o imóvel não foi atingido pela enchente, segundo esse usuário aqui do canal. Então aqui duas notícias positivas sobre esse CRI. Agora que vou abrir o relatório de janeiro de 2026, o relatório posterior ao gestor ter comentado esse problema com o fundo. Então, basicamente aqui tudo que ele falou de macroeconomia, falou um pouco aqui sobre a enchente aqui no Rio Grande do Sul e nem comentou nada sobre o ativo, né? Sobre a questão do prosseguimento aqui da tentativa de alienação fiduciária do ativo. Mas agora aqui explicando sobre a queda no rendimento, no o rendimento do fundo. Olha, aqui a gente teve uma queda que foi de 828 mil reais para 622 mil reais aqui em janeiro de 2026. Então teve aqui uma queda bem significativa, algo que pode estar relacionado aqui a esse pagamento que vinha sendo feito nessa arrecadação de 120 mil reais. Então, pode ser que, como teve a decretação de vencimento antecipado, o devedor optou por então parar de pagar tudo. Não pagou nem o aluguel, que é cedido depois pelo CRI, como também não está realizando o pagamento das parcelas de amortização. Então, minha expectativa é que realmente a gente tenha uma queda de rendimento prolongado por conta dessa inadimplência
desse devedor. Então aqui já vou avisando que deve ser um caso que deve demorar para a gente ter alguma recuperação, tá? Porque vai começar a rodar agora essa questão de alienação fiduciária. No entanto, parece que tem espaço para recuperação de capital, mas aqui é um caso de turnaround que o investidor teria que esperar anos até se concretizar. Ok, agora tratando aqui sobre outro ativo que deu dor de cabeça em IBCR11, o CR Olimpo, que representa 7,2% do PL de IBCR11. Aqui vou mostrar para vocês uma informação que está no relatório de REC-R11 do mês de janeiro. Ok, só um instante. Aqui, ó, no relatório aqui do mês de janeiro de REC-R11, que também possui o CR Olimpo. No mês de dezembro, o fundo assinou um acordo com a Olimpo para dação em pagamento em imóveis e créditos com forte quitação do saldo dos CRs Olimpo e Olimpo 2. A dívida encontrava-se em investimento antecipado e com este acordo o crédito será recuperado. Então aqui vamos ver se tem informação de ser a mesma série. Ah, não é a mesma série, né? Que é o código IF não é o mesmo, tá? Aqui é final 502, aqui é 532 e 247. Então, não sei se essa negociação que foi feita aqui, que está sendo mencionado no fundo da REC, vai valer aqui também para essa exposição que o fundo IBCR11 possui. Então, aqui não sei dizer se está encaminhado ou não essa recuperação. Mas o fato de terem conseguido negociar aqui com essas duas séries já é uma esperança que vão conseguir fazer recuperação, né? E aqui na atualização do gestor, ele fala que o devedor não realizou o pagamento da amortização bullet final, ou seja, a amortização bullet é aquela realizada toda ao final do CRI. Titulares do CRI seguem negociação com a companhia. Laudo de avaliação das garantias supera saldo devedor, ou seja, eles esperam que aconteça a recuperação de todo o valor emprestado aqui nesse caso. Ok? Então, esses aqui são os dois ativos com problema em IBCR11. Então, vamos aqui fazer a soma da exposição desses dois devedores. Está falando de 27,3 mais 7,2, que é de 34,5%. Então, aqui o desconto acho que era de 43%. O desconto supera a exposição do fundo. Então, é até bom lembrar que IBCR11 é um fundo muito frágil, né? Aqui quase 18% em outra operação, aqui 9% em outra. Então, aqui o gestor ele errou feio nessa questão da estruturação, né? De concentrar demais aqui para um fundo high yield. Então, aqui é um gestor que eu já não vejo com bons olhos, tá? Aqui, com certeza, isso aqui é uma baita de uma mancada. Aqui, ó. Aqui, o testes Y11. Esse aqui é o hedge fund da TRX. Esse aqui também tem muito cheiro de ancoragem, mesmo que um valor pequeno, mas tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Ok? Então, isso aqui é o que eu tinha para compartilhar com vocês em relação a concluindo aqui o vídeo. Olha, IBCR, como eu disse, não é um fundo aqui que passou muita segurança. Aqui precisa ser um perfil de risco bem mais arrojado, né? De comprar aqui para recuperação do ativo, mas não tenham pressa com isso. Então, como é algo que vai demorar bastante, é necessário que a gente tenha um bom carrego enquanto a gente não tem recuperação desses dois ativos. Com a queda do rendimento para 60 centavos, a gente está falando aqui de 1,15 ao mês. Então, mais ou menos um yield de um fundo middle risk. Então, já começa a ficar um pouco mais interessante, né? Então, acho que é isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês.
Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!